A paz do Senhor para todos, sejam bem-vindos à CEADEB TV Oficial. CEADEB TV, uma herança de fé para você. E vamos a mais um comentário da nossa lição. E desta feita nós vamos falar sobre a lição de número 11, que será ensinada no dia 11 de junho de 2023, cujo título é Os Prejuízos da Mentira na Família. Prepare a sua Bíblia, a sua lição, os seus apontamentos, seja você um coordenador, um secretário de EBD, um professor ou mesmo um aluno, porque nós vamos exatamente navegar pela nossa lição bíblica. E nós fazemos questão aqui na CEADEB de correr pela lição para que você possa também se localizar no momento em que estiver ensinando. Eu quero enfatizar este ponto porque há muitos que ouvem comentários após comentários pensando que o fato de ouvir muito vai fazer a sua aula melhor. Mas, na verdade, o que nós precisamos entender é que no momento que estivermos diante dos alunos, nós estaremos com a nossa lição e precisamos sempre ter a parte da nossa lição que estamos ensinando e relacionarmos aquilo que aprendemos. Outra coisa importante é que não temos 2 horas para fazermos uma palestra. Teremos que ser concisos. Então, aquilo que você vai ver aqui, mais com aquilo que você estudou e o que o Espírito Santo lhe deu, então vai ser suficiente para você ter uma aula abençoada. À guisa de introdução também, permitam-me dizer, agora especificamente ao professor, vejam, uma forma muito inteligente e precisa de você fazer a cronografia, de você fazer o planejamento da sua aula, é o seguinte: 5 minutos para a introdução. Então, pode anotar aí. É muito difícil fazer planejamento de aula, eu nunca fiz, eu já tenho 30 anos de professor, eu nunca fiz isso, Deus sempre me abençoou. Que tal fazermos agora? E se você quiser, nós vamos agora, em 2 minutos, fazermos este planejamento. 5 minutos, introdução. O que é a introdução? Primeiro, você pergunta como estão os meus queridos alunos? Estão todos bem? Como foi a semana de vocês? Todos saudáveis? E aí, já se livraram desta virose terrível? Como é que está a família de vocês? E após isso, você vai dizer o tema da lição, como eu estou fazendo aqui. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, cujo tema é Os Prejuízos da Mentira na Família. Contextualize este texto com o texto geral, que é falando sobre a família. Olha, esta lição, este trimestre que já está terminando, ele é voltado para a família, os seus problemas e também as suas oportunidades. Assim, a cabeça do aluno começa a se preparar para aquilo que você vai dizer. 10 minutos, primeiro tópico. 10 minutos, segundo tópico. 10 minutos, terceiro tópico. Aí você tem 35 minutos. 5 minutos para a conclusão. Lembrem-se muito bem, nem sempre você vai ser o único professor. Se for assim, ou seja, se você vai dividir a oportunidade com outro professor, então é bom que acertem, que ajustem antes. 15 minutos para mim, 15 minutos para você. E aí você muda todo esse planejamento para que seja de acordo com aquilo que vocês já ajustaram. Eu gosto sempre de que um professor, na medida do possível, possa dar toda a aula. Porque, por mais que tentemos, sempre é muito difícil fazer com que aquele outro professor pense como nós estamos pensando. Mas, se assim não for, se você divide com mais de um professor ou dá oportunidade a outros alunos, mesmo assim, planeje. Por exemplo, 5 minutos da introdução, 7 minutos, primeiro tópico, subtópico 1, subtópico 2, subtópico 3, e assim você vai, tendo sempre a preocupação de fazer as sínteses do tópico ou as chamadas de efeito.
Esse tópico falou sobre isso. Concluímos que... Vamos ao segundo tópico, porque no segundo tópico nós vamos ver algo super importante. Isso é uma transição de qualidade. E assim vai cada vez mais prendendo a atenção. Lembre-se que prender a atenção não é prender, por manipular a atenção dos seus alunos. Jamais. Você os prende como estratégia para semear a boa semente do Evangelho nas mentes e nos corações deles. Sempre que possível, faça uma ou mais orações. No início, mas já faz uma oração lá. Mas se você achar por bem, eu gosto sempre de orar especificamente com meus alunos. Não é uma oração de 1 minuto, mas 30 segundos de oração apenas para criar aquele sentimento de irmandade, de comunhão na classe. Não pode ser nem de menos e nem de mais. Então, dito isto, vamos à nossa lição. Os textos principais da lição estão aqui. Primeiro, o texto áureo. Segundo, a verdade prática. Terceiro, a leitura bíblica em classe. Então vamos ao texto áureo. Diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Está em Colossenses, no capítulo de número 3. Seria muito importante que você não apenas lesse, mas também você vocacionasse, você expressasse, você lesse, você falasse o versículo, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é poderosa. Quando ela passa por nossos brônquios, ela limpa, aleluia, glória a Deus. Então vamos lá no 3. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. O texto, a verdade prática, melhor dizendo, diz: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Lembrando, viu, querido irmão Adonias, e aqui eu estou muito feliz hoje por contar com a presença do caro Dr. Kleber Couto, que está dando aquela força espiritual aqui, e estamos sentindo muito a presença de Deus. Muito obrigado pela sua presença. Lembro que o slide dessa lição estará disponível a partir de hoje. Então, a Adonias se preocupou com isso para subir. Quero também mandar um grande abraço aos nossos queridos ouvintes da Rádio Vox FM 105,9 e que você pode acessar também através do aplicativo e ouvir esse estudo bíblico. A todos os professores que estão ouvindo nesta noite de sábado, que Deus abençoe abundantemente e tenha uma ótima aula neste próximo dia de domingo. Vamos lá, então, a leitura bíblica em classe. Eu dividi a leitura para que fique melhor de você ler comigo em duas partes. Primeiro vai do capítulo 5 de Atos, do versículo 1 até o 6, uma parte, e depois a segunda parte do versículo 6 até o versículo 11. Vamos lá, vamos ler? Estão prontos? 1, 2, 3, já! Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se, os moços cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou.
E entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Diga misericórdia. A estrutura dos tópicos está assim arrumada. A introdução de praxe, né? O tópico 1 vai falar sobre uma conversão duvidosa. O tópico 2, o problema da mentira dentro da família. E o 3, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. E por fim, a conclusão. Vamos lá então falar agora sobre as 3 palavras-chave, ou palavras não, sobre os três temas-chave da nossa introdução. Primeiro tema é a inveja. O motivo foi a inveja. Nós vamos desenvolver melhor este tema mais à frente. Mas eu coloquei aqui para fixar, para que você já vá se familiarizando com aquilo que está posto na lição, mas que ele surge, ele vem, ele nos traz essa importante. E nós já falamos um pouco sobre inveja em uma das lições anteriores. O segundo tema é chamar a atenção. E o terceiro é a tragédia. Então uma coisa chama a outra e que redunda, ou que deságua numa terceira, para que se cumpra aquilo que foi dito na Bíblia Sagrada. Um abismo chama outro abismo. Está no livro de Jó. E aqui o Dr. David Smith, ele resume, ele conceitua o que é mentira. Qualquer forma de comportamento cuja função seja fornecer aos outros informações falsas ou privá-los de informações verdadeiras. Esse é um conceito muito especial porque, primeiro, ele diz que é um comportamento. O comportamento do mentiroso. E a função dela, fornecer aos outros informações falsas, então, cometendo a mentira, ou privá-los de informações verdadeiras, omitindo, portanto. Vamos lá, então, ao primeiro tópico, uma conversão duvidosa. A Bíblia diz que nós não devemos apontar, que nós não devemos julgar. Mas a mesma Bíblia diz, julgai as profecias, para ver se são ou não de Deus. Julgai os profetas, para saber se aquele profeta é de Deus. É preciso esperar o tempo para que se cumpra aquela profecia. Se ela se cumprir, aquele tal profeta falou da parte de Deus, e o contrário também é verdadeiro. Se a profecia não se cumpriu, esse falou de si mesmo, não vem da boca de Deus. Ainda está escrito em relação aos profetas assim: aquele que tem um sonho, conte apenas como sonho, mas aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Deus, ele é contra, ele vai contra. Não somente ele é contra num sentido onírico, num sentido de conceito, mas ele é uma testemunha veloz contra os profetas falsos. E sabe por quê? Porque a profecia falsa, ela faz desacreditar toda e qualquer profecia. Uma mentira bem contada, ela pode desacreditar, e nós vamos ver uma verdade mal contada, ou uma verdade contada sem aqueles requintes maravilhosos, né? Então, é preciso ser verdadeiro. Vamos ao subtópico 1 do tópico 1. Membros, mas não convertidos. E eu conversava com o Dr. Kleber no podcast Pensando Agora sobre esta fala: entrar numa igreja não o torna cristão, assim como entrar numa garagem não o transforma em um carro. Ananias e Safira eram membros da comunidade cristã do primeiro século. Você sabe, a comunidade cristã do primeiro século ele começa mais ou menos no ano 30, já que o nosso calendário ele tem cerca de 3 a 4 anos iniciados erroneamente. Depois que foi feita a contagem, se verificou que, na verdade, o Senhor Jesus Cristo nascera 3 anos antes do que efetivamente se pensou. Então, o ano da ressurreição do nosso Senhor se considera o ano 30. Foi a partir daí, 50 dias após a ressurreição do nosso Senhor,
que o Espírito Santo foi derramado e ali se considera o dia da fundação da igreja. E diga-se, não de passagem, mas com firmeza, esta igreja que é perseguida, esta igreja que foi dada como desaparecida, como morta, mas o Senhor disse, eu vou edificar a minha eclésia, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a este nome poderoso, porque aquele que falou é aquele que garante. Mas, amados, não podemos jamais nos surpreendermos com os muitos irmãos que existem, mas que estão com carteira de membros, muitas vezes congregam há muito tempo, mas ainda não nasceram de novo. Eu poderia dar muitos exemplos. Por exemplo, Simão, o mágico. Ele já estava na comunidade dos irmãos, vocês sabem. Ele, entre aspas, já era convertido, mas ele não tinha um conhecimento pleno ainda das verdades sagradas. Diz a Bíblia que no momento em que os apóstolos estavam orando para que o Senhor Jesus desse o seu Espírito Santo, então ele viu a reação das pessoas e ele disse, que coisa magnífica, me venda esse segredo, eu quero comprar. Pedro olha para ele e disse, Simão, você está em fel de amargura. Ele se assustou, por quê? Porque você está pensando que o dom de Deus se compra por dinheiro. Então Simão, ele caiu em si, ele se arrependeu, irmão, me perdoe, porque eu não entendia bem isso aí. Entende, gente? Muitas vezes há crentes na igreja que não procuram estudar a palavra de Deus. Muitas vezes estão nos cultos, mas estão olhando o ventilador. Quantas vezes gira em 1 minuto? Estão olhando a lâmpada, piscando várias vezes. Deixa eu ver se piscando melhor. Meu Deus, estão distraídos em relação às coisas espirituais. É preciso tirar a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Por isso que o Senhor Jesus Cristo fala aos fariseus, errais muito em não entender as Escrituras e o poder de Deus, em não conhecê-las, né? Embora os fariseus, eles estudassem muito a palavra de Deus, mas aquilo ali era uma letra, era uma lei para ser cumprida, um preceito, um mandamento, mas não algo para ser amado, para ser absorvido com a unção do Espírito Santo. É preciso ter muito cuidado. Mas eu listei aqui 3 pessoas que causaram muitos problemas na era apostólica. Primeiro, o apóstolo Paulo fala a Timóteo, olha, foge desse Alexandre o latoeiro. Esse latoeiro aí, ele fazia baldes, fazia lata, fazia candeeiro, ele trabalhava com isso, mas ele não cooperava com o apóstolo Paulo, ao contrário, indo sempre contrário, sabe? Aquelas pessoas que nunca concordam com outros, não é só com você não, ele nunca concorda com ninguém. Eu fui a um funeral certa vez de um amigo e o que mais as pessoas diziam era isso, ele nunca concordava com nada que você dizia. Era gente boa. Mas nunca concordava, sempre tinha um senão, sempre tinha um entretanto, mas veja bem, pensar é muito importante. Mas veja lá como se pensa, é preciso ouvir, absorver, matutar, como diz aqui, para que depois a gente emita o nosso parecer abalizado, fundamentado. Então, o segundo foi Diótrefes. Ele era arrogante, ele resistiu ao próprio discípulo ou apóstolo que recostava a sua cabeça no peito do Senhor. Que audácia de Diótrefes! Diótrefes, ele queria ter a proeminência. Ele queria ser o mais importante. Aqui, João não entra. Deixa eu ler primeiro essa carta aí para saber. Cuidado com Diótrefes.
Diótrefes tem que compreender que a igreja está fundada sobre a pedra principal, que é Jesus Cristo, mas também sobre o fundamento dos apóstolos. É preciso compreender que há uma hierarquia, que há um respeito, que há uma distinção, que há uma honradez ao apóstolo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eu creio sempre, viu, Adonias, que enquanto estou falando aqui, Deus está falando com alguém aí. Olha, irmãos, muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós temos pensamentos, estamos inseridos numa bolha espiritual, que nós muitas vezes não abrimos os nossos olhos para ver aquilo que Deus quer para a nossa vida. Deus tem algo maravilhoso, mas é preciso abrir os seus olhos. Senhor, coloca colírio nos nossos olhos. Dai-nos vestes novas para que vistamos e cobramos a nossa nudez, aquilo que nos faz falta, aquilo que a gente não está compreendendo. Cuidado, Diótrefes, cuidado. E Jezabel, a manipuladora. Jezabel, ela, através da sua doutrina, ela manipulava de tal forma as pessoas que as pessoas começavam a pensar que não precisava se santificar mais não. Que simplesmente profetizar ali era o suficiente. Mas o nosso Deus, ele é santo. Anda na minha presença e ser perfeito. Sede santo como o Senhor vosso Deus é santo. Então a santidade, a pureza de todos os sentidos, a pureza da língua, a pureza dos olhos, a pureza da mente, a pureza das mãos, a pureza dos pés, a pureza do coração. Senhor, quem entrará no teu santuário? Quem habitará no teu tabernáculo? Aquele que é puro de mãos. Glória a Jesus. Então Jezabel, ela, através da manipulação, ela dizia, não precisa isso tudo não. Né? Não precisa isso não. Deixe comigo que eu resolvo, eu tenho contato direto com Deus. Ensinava as pessoas a se prostituírem espiritualmente. Cuidado, Jezabel. Então essas pessoas estavam na comunidade também, na primeira comunidade, na igreja primitiva. Contudo, eram pessoas problema. Foge também deles. Vamos, passa aí, meu caro Adonias. Obrigado. Então, aqui, anote isso. A primeira fase da história do cristianismo, que começa por volta do ano 30, conforme eu já explanei para vocês, ou seja, poucos anos após a ressurreição do Senhor Jesus, indo até por volta do ano 300 depois de Cristo, é chamada de era apostólica ou de igreja primitiva. Esta é a fase em que o cristianismo experimenta sua primeira expansão com a fundação das primeiras comunidades cristãs. O apóstolo Paulo, na fala do historiador Lucas, ele diz que a Ásia Menor foi evangelizada em cerca de 2 anos. Então o apóstolo Paulo tinha aquele espírito expansionista, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Onde ele pôde ir, ele foi. E mesmo estando preso, ele escrevia carta às igrejas para que essas cartas fossem lidas em todas as congregações. Porque ele disse, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Glória a Deus. Naquela comunidade dos irmãos da igreja primeva, havia comunhão. E eu listei aqui 3 palavras, mas você pode também emendar com muitas outras palavras que faziam parte da igreja. Eu listei aqui, primeiro, hospitalidade. Hospitalidade. Vejam que naquele concílio de Jerusalém, em que havia de ser definida a forma como os gentios, ou seja, a comunidade não judaica que aceitava Jesus Cristo, deveria ser tratada e quais seriam os preceitos que ele deveria cumprir. Então, foi dito o seguinte, não vamos impor mais peso sobre eles. Não precisam circuncidar, não precisam guarda de sábado, não precisa essas questões da lei. Mas não esqueça dos órfãos e das viúvas. E o apóstolo Tiago, que é um dos primeiros livros escritos, alguns dizem que foi o primeiro livro escrito, ele disse que a verdadeira religião para com Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas
nas suas necessidades. Então, havia uma hospitalidade. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aí, a sua igreja é hospital? A minha é hospital. Ela cuidou de mim e de todos aqueles que chegam. Nós cuidamos de uma forma ou de outra, uns mais, outros menos. Procuramos dividir tudo quanto temos, mesmo que temos muito pouco, mas a hospitalidade, ela é sentida. A segunda é a santidade. Não podemos jamais, em nome da hospitalidade, abrir mão da santidade, da pureza, principalmente da pureza sexual, que é uma coisa que está tão em voga no mundo. Se você cuida da fé, as questões sexuais, elas são relativas. Não, não e não. Algumas pessoas reclamam, porque só olha para aqueles que cometem pecados sexuais. Gente, veja lá o apóstolo Paulo no capítulo 6. Aquele que peca com o seu próprio corpo, ele leva o próprio corpo de Cristo também a se juntar com a prostituta. Então é muito mais sério quando você é membro do corpo de Cristo, quando você faz parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, no momento em que você peca com o seu corpo, você está levando também, obviamente, é lógico, o corpo de Cristo ao pecado. É preciso que esse tal seja cortado para que o corpo de Cristo volte novamente à sanidade, à pureza. Do contrário, diz o apóstolo, vem a ira de Deus sobre nós. Então a santidade, cuidado com o antinomismo, cuidado com o relativismo. É preciso a santidade do corpo, da mente, da alma e de tudo junto. E eu listei também identidade. Identidade. Caíam na graça do povo. Oh, glória a Deus. Caíam na graça dos de fora. Então, havia efetivamente uma eclésia. O que é eclésia? E eu vou dar um parêntese bem pequeno. Lá na Grécia Antiga, pouco antes da Demos, Crástios, da democracia, havia as eclésias. Cada um que tinha alguma liderança formava a sua eclésia. Então, eu formo a minha eclésia. A minha eclésia vai falar sobre o direito dos idosos. Tá. Aí você vai defender, então, o direito dos idosos. A minha eclésia vai falar sobre o direito dos guerreiros, daqueles que se aposentam depois de uma guerra. A outra eclésia vai falar sobre isso e tal. Então, cada um, até que a democracia foi se fortalecendo, o governo do povo, ouvir o povo. Então, foram criados representantes das eclésias, né? Então, você quer fazer parte da minha eclésia? Quero. Então, a minha eclésia defende tal e tal direito. Tudo bem, eu vou estudar para defender aquele direito. E o Império Romano, ele absorveu muita coisa da Grécia, você sabe, do chamado helenismo, né? Que foi propagado por Alexandre o Grande, filho de Filipe II. Então, quando chega a época de Cristo, a plenitude dos tempos, então Jesus se apega a esta palavra e ele diz, eu vou formar a minha eclésia também. Glória a Deus, mas ela não será destruída. The Unshakable Kingdom, o reino inabalável. Eu vou edificar, eu gosto dessa palavra demais. Eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas, Senhor, essa eclésia vai ser com Pedro? É com Pedro. Mas vai ser com Judas? Vai ser com Tomé? É com Tomé mesmo. Mas com João, eu vou edificar. Porque a força da minha igreja não vai estar nas pessoas que a formam, mas vai estar em mim. Eu garanto, eu vou edificar e eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou estar com vocês todos os dias. Aleluia! Até a consumação dos séculos. Me empolguei aqui, viu, Adonias? Dá um sorriso aí, meu irmão. Meu Deus, tá difícil hoje a coisa. Comunhão na igreja. Vamos ao subtópico 3. Aqui eu procurei dar uma parada na análise corrida para falar um pouquinho sobre a psicologia da mentira. Por que as pessoas mentem? E aqui não estou exaurindo
todos os aspectos das motivações da mentira, mas trouxe o que, a meu ver, são os principais. E você que vai dar aula amanhã deve anotá-los. Primeiro aspecto, por que as pessoas mentem? Autodefesa. Então, muitas vezes, para evitar que sejam pegas, muitas vezes, num aperto terrível, uma criança que não fez o dever de casa e a mãe então diz: você fez o dever de casa? A criança, estou falando de criança, porque tem um estudo sobre a mentira das crianças, abaixo de 10 anos. Então ela faz uma conta rápida. Ela diz: vou ver se dá tempo de eu concluir ainda a lição. A primeira conta. É claro que a criança, nem todas conseguem fazer essa conta criativa e inteligente. Mas ela diz: não dá mais tempo. Se eu disser sim, eu vou levar um carão, ou posso até apanhar. Então, eu digo não, eu assumo. Ou será que minha mãe vai olhar o meu caderno de dever? Toda essa conta é num átimo de segundo. Então, na autodefesa, se ele sabe que a mãe ou o pai não vão lá para verificar, que ela diz: fiz, minha mãe. Fiz, claro que sim, eu sempre faço. E muitas vezes por causa da confiança, então fica isso por isso mesmo. E aí nós vemos muitas vezes crianças chegando antes, na hora, e ali rabiscando rapidamente para fazer o seu dever, para cumprir aquilo que disse anteriormente. Então a autodefesa. Mas teve na Bíblia também uma senhora, uma dona de hospedaria chamada Raabe. Ela também mentiu como autodefesa. A Bíblia não dá respaldo à mentira de Raabe, mas ela chama isso de fé, esse ato de fé. O que é que acontece? A Bíblia ela tem uma diferenciação entre aquele que conhece a Deus, aquele que conhece a lei de Deus, aquele que foi iluminado pela clareza do Espírito Santo e aquele que está em trevas. E é muito importante que aconteça isso, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas Ele chama a todos, em todos os lugares, para que se arrependam e busquem a Deus. Então há uma diferença daquele que, conforme o próprio Jesus Cristo falou, procurai amealhar amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, eles vos recebam em glória, em honra. Então há uma diferenciação. Eu quero que vocês entendam muito bem que eu coloquei aqui, ela teve o seu mérito, mas o seu mérito dentro daquele contexto, mas foi uma autodefesa de Raabe. Ela disse: eu sei que Deus já deu nas suas mãos a nossa cidade a vocês. Quando vocês entrarem aqui, poupe os meus pais, poupe a minha família. Então, quando os informantes ali dos governadores, do governo de Jericó, ele chegou e perguntou: os homens estiveram aqui? Ela esteve, mas só que já foram embora. Então foi uma autodefesa. Tem muita gente mentindo aí para autodefesa. Controle. Isso aqui acontece muitas vezes com a liderança. Às vezes você sai, é liderança normal, você sai com ônibus de pessoas e aí você quer ter aquele controle. E as pessoas: que hora passa o ônibus? Tá hora. Ele vai passar por aqui ou por lá? Vai passar por lá. Muitas vezes a pessoa nem tem aquela informação. E muitas vezes, para manter o controle, para que não haja dispersão, então ela dá aquela palavra sem ter muita certeza. Tem muita gente que, para controlar um grupo ou mesmo pessoas, então procuram dar respostas que muitas vezes não é uma resposta correta, não é uma resposta de verdade, mas por causa do controle. É preciso ter muito cuidado, porque isso se chama responsabilidade, ou o contrário, irresponsabilidade. Tem gente que muitas vezes dá uma palavra que ela sabe que não tem certeza, portanto é uma palavra mentirosa, né? E muitas vezes ela esquece de corrigir aquilo ali e o resultado
pode ser trágico. Não tem um café, não tem nada não, senhor Adonias? Rapaz, sempre que eu venho aqui tem alguma coisinha, um chá. Olha, eu vi um berolho aqui, maravilha. Glória a Deus. Uma paradinha para o chá, porque o assunto aqui está pesado, não está? Está pesado. E eu vou aproveitar, viu, caro Adonias, para mandar um abraço bem apertado ao meu querido pastor Valdomiro Pereira da Silva, à igreja em Salvador, ao Coral Central, que completou 89 anos de vida. Estive lá pregando, falando sobre música, falando sobre tom, falando sobre andamento. Música é uma paixão muito grande. Então, feliz aniversário, Coral. Oh, muito obrigado. Oh, que benção. Uma pausazinha para um café. É chocolate? Meu Deus, que bênção. Então, um abraço à nossa irmã querida Neilza. Um abraço também ao querido irmão, eu esqueci o seu nome, o auxiliar dela também na maestria, que está regendo muito bem, ensinando muito bem também. O pastor Valdomiro, ele fundou lá uma escola, ou deu amplitude lá, é um andar inteiro. E você que mora nas cercanias aí, mesmo em Salvador, tem a oportunidade de aprender música de graça, música de qualidade. Está tocando muito bem a nossa orquestra e cantando muito bem o nosso Coral Central. A todos os irmãos de Liberdade, portanto, Deus abençoe. Mas quero também mandar um grande abraço ao pastor Ricardo Neto, da Assembleia de Deus, do setor ali em Itapuã. Eu prometi, estava lá dando palestra, estudo bíblico para professores no sábado, fiquei muito feliz, né? Uma noite um tanto chuvosa, mas tinha muita gente. Deus abençoe meu querido pastor Sérgio. Quero também mandar um grande abraço ao pastor Eliúde Amaral, Eliúde do Amaral. Estive ali em Catu, dando também uma palestra de família, que eu gosto muito de falar sobre família. E quero mandar um grande abraço, viu, pastor Eliúde, a toda a igreja aí em Catu. Eu prometi, estou cumprindo. E ainda tem uma igreja que, assim, é Porto Seguro. Eu já mandei aqui, mas vou mandar sempre, porque vocês participam, vocês comentam, vocês dão like, vocês compartilham. E eu quero que vocês me digam como é que você está sempre acompanhando esses estudos bíblicos. Então comentem bem, tá bom? Hoje nós vamos sortear, né, Adonias, o livro. E vai ser uma bênção. Vamos tomar um cafezinho aqui, porque ninguém é de ferro. Só Deus para fazer um negócio desse. Vamos então continuar. Estão prontos? Tomaram o seu cafezinho? Se você puder, dependendo do horário, sempre que for estudar, faça como costume. Prepare o seu chá, o seu chocolate, o seu café e já deixa junto. Porque aí nesse intervalo aí, você também faz juntamente, faça uma oração, esteja num local silencioso. Vamos formalizar esse encontro, tá certo? Onde quer que você esteja. Agora, se você está viajando, está no seu veículo, ou mesmo num lugar afastado de casa, mas leve a sua lição para que você possa pontuar, anotar tudo, porque isso servirá de muito proveito para você mesmo, se for aluno, ou os seus alunos, se você for um professor. O terceiro motivo pelo qual as pessoas mentem é o medo. Isso aí é claro. No momento de aperto, que você é confrontado com uma pergunta avassaladora, com um torpedo, e aí, foi você quem fez? Meu Deus, aquele dedo parece uma espada de 2 gumes. E agora, você paralisa. E aquela conta que eu falei no primeiro momento de autodefesa, muitas vezes acontece também por medo. Então a pessoa solta qualquer coisa. A primeira coisa que vem à mente para se livrar daquele perigo, né? E aí vai levando. Cuidado com o medo.
ele pode ser também uma fonte de mentiras. Ou, eu passei demais aqui, inclusão. Aqui eu começo a falar sobre o motivo pelo qual tanto Ananias quanto Safira mentiram. Inclusão. Inclusão é o seguinte, é o desejo de ser incluído naquele grupo. Então, muitas vezes, a pessoa lhe pergunta, se é um grupo da capital, você também é da capital? Sou, sim, sou daqui da capital. Pá. E torcendo para que a pessoa não faça mais perguntas, de que bairro sua mãe é da... Você quer ser parte daquele grupo. Você quer ser incluído naquele grupo. Uma certa feita, lá no meu interior, há muito tempo, nós estávamos indo pescar e a maioria do grupo eram de cristãos. Éramos adolescentes crescidos, mas tinham 2 que não eram cristãos. Eram nossos amigos do coração, ainda hoje são, mas não eram cristãos. Então chegamos a uma casa de crente, e aí foi colocado ali o café, e na hora em que, para desacerto, foi dada a oportunidade para oração. Alguém ora, né? Vamos orar, ora aí, Cláudio. E Cláudio fechou os olhos, ele não era cristão. E disse, não é que eu esqueci a reza? Então, se declarou que não era cristão. Na verdade, a mãe dele era católica, ele não era nem católico, nem nada, né? Então, mas ele, para ser incluído, fechou os olhos, mas não sabia o que dizer. Já dizia o ditado lá que quem não sabe rezar, xinga a Deus. É um ditado católico bem antigo, aí no tempo do Dr. Kleber. Mas, na verdade, muitas pessoas estão hoje mentindo para serem incluídas em grupos. Muitas vezes, por exemplo, querem entrar em algum local que é para maiores de 18 anos. Quantos anos você tem? Tem mais de 18? Tenho, tranquilo. E causam muitas vezes problemas até para aquele lugar aonde estão indo. Instagram, mentem com a idade, a data de nascimento, Facebook. Então, cuidado com o desejo de inclusão. O fato de Ananias e Safira mentirem, um dos motivos não apontados pela nossa lição, mas deixa inferido, é o desejo de serem incluídos no hall de doadores. Barnabé do quanto aí? Barnabé vendeu uma fazenda, depois vendeu ali o sítio. E quanto foi no total? Rapaz, dá muito dinheiro, não sei quantas dracmas. Não, a gente não vai ficar por trás não. Então vamos lá, vamos vender. E a gente diz que foi tanto. Cuidado com o desejo de inclusão. Seja Deus para sempre verdadeiro e todo homem mentiroso, mas não leve em conta todo homem mentiroso. Muita gente se esconde, não, todo mundo mente. Não, Deus vai trazer à tona todas as mentiras, as grandes e as pequenas. É preciso ser verdadeiro. Mas nós não temos perfeição. Não temos perfeição, mas temos que lutar pela perfeição. Se você errou antes, não erre de novo, procure corrigir. E por fim, aumentar a verdade. Isso aqui é uma coisa... Bota aqui nessa câmera geral aqui. Aumentar a verdade, florear a verdade, dourar a pílula. Isso acontece muito. Você está numa roda de amigos e aí você começa a contar uma coisa e você sabe que aquela história não é muito... uma história que vai levar as pessoas às lágrimas e nem às gargalhadas. Então o que você faz? Você começa a pontuar. Já dizia o ditado muito utilizado aqui, que quem conta um conto aumenta um ponto, ou alguma coisa assim. Porque até os ditados as pessoas manipulam, não é verdade? Mas quem conta alguma coisa sempre aumenta um pouquinho, sempre ajeita algum pouquinho, sempre esconde alguma coisa desfavorável. Então muitas vezes a mentira é para aumentar a verdade. E quando se aumenta a verdade, acaba se falseando a verdade. Porque uma verdade 1,5 a mais já é uma mentira. Foi o que aconteceu também com o casalzinho Ananias e Safira. Eles douraram a verdade. Era uma verdade básica, vendemos a propriedade. Era uma verdade básica. Por si só, já era suficiente. Mas eles tentaram aumentar. Cuidado. Agora eu falo sobre a mitomania.
já é uma patologia aqui. Enquanto aqui você lá ele, pode de repente emitir por causa da autodefesa, por causa do desejo de controle, pelo medo, pelo desejo de inclusão. Não que deva ser assim, mas o que eu estou pontuando é o seguinte, que muitas vezes acontece esporadicamente algo, mas aqui não. Aqui é compulsão. Um certo amigo meu disse, rapaz, eu preciso melhorar. Eu digo em que? Nós estávamos viajando para uma audiência em Jacobina, uma terra de perto. Ele disse, rapaz, eu estou de tal forma que eu sei o que é verdade, posso dizer a verdade, mas prefiro mentir. Eu digo, como assim? Rapaz? Não, rapaz, o cliente me liga e eu, ao invés de dizer a verdade, eu já invento uma mentira, porque eu estou acostumado a mentir. Então, é uma obra da carne. E nós vamos ver quem é o pai dessa mentira. Mas aqui eu falo sobre a mitomania. A mitomania, e o nome já diz, a mania do mito, a mania de mentir, a compulsão pela mentira. A mentira em si, ela gera um gosto bom naqueles que vivem na carne. Aqueles que vivem no espírito, no momento em que porventura professem uma mentira, clamam o sangue de Jesus, corrigem, pedem perdão, pedem desculpa e lava aquilo ali, a consciência das obras mortas, porque já não somos mais deste tipo de pessoas que mentem. Nós somos agora da luz, aqueles que são da luz, falam a verdade. Mas a mitomania, ela nasce através do fenômeno chamado borderline, ou borderline, se você quer ser aportuguesar, mas é a borderline, ou mesmo o histriônico. Histriônico é aquele que quer chamar a atenção. O borderline já é um fenômeno de patologia, algo que nasce no cérebro através de processos complexos, dos quais não vou explicar aqui, mas aqueles que são de psicologia, meu caro pastor Arilson, sabe muito bem o que é o fenômeno borderline, né? Uma pessoa que muitas vezes beira a esquizofrenia, né? Ela não tem certeza de nada, vai tateando entre dois pensamentos. E por fim aqui, Jesus diz quem é o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jamais vamos viver mentindo. Jamais podemos viver no manto ou escondidos no manto da mentira. Jamais podemos colocar como desculpas alguma coisa para mentir, porque Jesus disse, aí vem o príncipe deste mundo e eu não tenho nada dele e ele nada tem em mim. Então, Satanás é o pai da mentira. Olha aqui, ó, quem nos aparece, Safira, olha a cara dela, inventando história. E o outro aqui, ao invés de rebater, não vou querer cair nessa não. Está gostando. O fim será trágico. O ponto 4 é quando a mentira enche o coração. É aquilo que eu falei sobre a mitomania. Desejo de sempre estar adoçando a boca e a mente com mentiras. Vamos beber um pouquinho mais de café. E é bom explicar, viu, Adonias, para não ter um corte aí, né? Um corte maldoso aí. A mentira encheu o coração. Eu já falei a vocês sobre encher o coração. O coração cheio. O salmista Davi falou sobre a borbulha do coração. Meu coração está fervendo. Com o quê? Com palavras boas. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, eu confesso que fui à casa de Deus com o coração cheio de murmuração. Tudo que eu vinha estava errado. Nada estava prestando, né? Há momentos em que nós vamos à casa de Deus, ou à escola, ou mesmo no veículo, nada presta, mas somos nós que estamos com falta de
de boas notícias. Nós estamos com falta de felicidade em nós mesmos. Temos uma visão da vida negativa. Se teu olho for bom, todo o teu corpo será bom. Mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo será tenebroso, está escrito. Então é a maneira como você vê as coisas. E eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, porque o profeta Abacuque, ele diz assim: a figueira não floresce. E eu vou falar no presente, porque observando uma das traduções bíblicas, uma das traduções, então, estive conversando com um dos tradutores da Bíblia, lá da Sociedade Bíblica Brasileira, e ele disse que, na verdade, no original, esta palavra está no presente. Então, posso dizer que o profeta Abacuque estava dizendo assim: a figueira não floresce, não há fruto na vide, o produto da oliveira mente, no curral não há gado e as vacas são arrebatadas do curral. Mesmo assim, eu me alegro ou me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele faz os meus pés como da corça e me faz andar de cabeça erguida. Glória a Deus. Vejam que tudo ao redor está acabado, mas o seu coração tem esperança, tem paz. E o profeta Jeremias, ele já havia dito, é bom ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Você pode estar passando por uma situação de enfermidade, de perda na família, ou mesmo uma situação normal, mas que você acha que já não há mais futuro. Saiba que Deus, ele é um Deus de coisas novas, de coisas poderosas. Há esperança para o teu futuro, ó Israel, diz o Senhor. Receba esta palavra. Mas vamos aqui então. A mentira encheu o coração de Ananias e Safira. Eles chegam para Pedro, primeiro ele. Pedro, aqui está uma boa notícia. É mesmo, irmão Ananias? É. Rapaz, aquela fazenda vendi. Vendeu por quanto? Rapaz, foi por 40 mil. Foi mesmo? Foi. E aí? Toma aí, Pedro. Vou deixar tudo aí. Tudo no altar. Eita, Jesus, foi mesmo, irmão Ananias? É, tudo aí. Mas aí diz a Bíblia que Pedro, ele olha para Ananias e disse: Ananias, por que o diabo encheu o seu coração? Você não está mentindo para mim não, Ananias. Você está mentindo para o Espírito Santo. Naquele mesmo momento, Ananias sente o baque e é fulminado. Ele expira, diz a Bíblia, ele morre na hora. Cai ali, ó, durinho. E diz a Bíblia que, enquanto ainda está, chega a sua esposa, Safira. Safira está esperando uma pompa, uma circunstância, uma recepção calorosa. Os irmãos que doaram aí o terreno a 40 mil. Esse 40 mil, obviamente, é um exemplo. Mas quando ela olha, o clima não é de alegria. O clima é de terror. O que foi? Entra aqui, irmã, né? Safira. Me diga uma coisa, irmã Safira. Vocês venderam por quanto aquela propriedade? Foi por 40? A Bíblia diz, foi por tanto? E eu estou aqui dando um exemplo. Foi, irmão Pedro. Ô, irmã Safira, por que consertaste juntamente para mentirem? Eis aí os jovens que levaram teu marido e vão te levar também. Ô, Jesus, tem misericórdia. Aquele foi um dia de tristeza, irmão, para a igreja primitiva. 2 irmãos abençoados, 2 irmãos devotados à obra, mas que pensaram que a coisa era livre, que poderiam mentir, que poderiam enganar. Quantos até hoje pensam que vão fugir de Deus, que vão zombar de Deus? Mas se tem uma coisa que eu aprendi, viu, meus amigos, é que de Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai ter que colher.
O tópico 2, ele vai falar sobre o problema da mentira na família. O problema da mentira sempre é ruim, mas na família, no seio familiar, quando os membros da família não conseguem falar a verdade uns com os outros, é uma família dividida que não tem como subsistir. O engano é que reina. E onde reina o engano, há brechas para Satanás atuar. É preciso corrigir isso. Esta é uma mensagem, irmãos, não de medo, mas de temor. Cai o temor, tem que cair o temor. É preciso corrigir o pai, a mãe. Senta com os filhos. Vamos fazer com que a verdade seja o mote dessa família. Vamos agir em verdade. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Eu tenho uma mensagem de Deus também para os pais. Não procure casca de banana para o filho. Vem cá, meu filho. Você estava em tal lugar, tal hora? Aí o filho já vai começar a urdir alguma mentira. Porque você está sendo ardiloso. Você está querendo pegá-lo numa armadilha. Muitas vezes a pessoa mente, depois vê que não é aquilo mesmo. Não, eu estava mesmo. Mas já foi. Procure ser direto. Meu filho, eu tenho notado que você não tem chegado na sua escola no horário. O que é que está acontecendo? Está passando em algum lugar antes? Procure ajeitar isso aí. Não quero mais que você se atrase, não. Você sai daqui, a van te pega a tal hora, o pessoal lhe deixa lá a tal hora, juntamente com os outros colegas, e muitas vezes pode ser que você esteja brincando, esteja conversando antes de entrar na aula. Olha, eu quero que você entre. Não, aquela diretora mentirosa, aquele professor, isso aqui. É a normalidade, né? Não, mas você, com sabedoria, você não vai usar de armadilha com o seu próprio filho, com a sua própria filha. Você vai apenas ajudá-lo a que ele possa fazer o que é correto. Então ele vai ter segurança em dizer, meu pai está do meu lado, minha mãe está do meu lado para consertar, para conservar-me com vida. Gente, há algumas sociedades em que a mentira ela é punida desde os primeiros momentos, em que a verdade é o padrão. Nós vivemos num país em que muitas vezes a mentira é o padrão, a narrativa é o padrão. Mas nós não podemos jamais nos acomodarmos a essa situação. Continue a falar a verdade, continue a viver a verdade. Não se canse de dizer a verdade. Amém? O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 9, leia comigo. Diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Eu pulei o ponto 2, porque acho que esse é um ponto que deve ser analisado, e também porque, veja, são 4 pontos, então acaba sendo algo muito extenso, e o objetivo aqui é a gente pontuar. Eu estou falando a lição quase inteira, né? Mas pontuando, ou seja, colocando aqueles fatores que eu acho que devem ser analisados, que não podem passar batidos. Ananias, diz Pedro, por que encheu Satanás teu coração? E aqui, mentiste ao Espírito Santo. Eu coloquei aqui para você ver o contraste. Primeiro, Satanás encheu o coração. Segundo, mentiu ao Espírito Santo. De um lado tem Satanás enchendo o coração para a mentira. Do outro lado tem o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que o mundo não conhece e nem, na verdade, pode conhecer. Causas da mania de mentir. Primeiro, eu falei sobre por que as pessoas mentem. Agora eu vou falar um pouco. 4 causas, tem outras, da mania de mentir. Primeiro, histórico traumático. Muitas vezes, a forma de correção, a forma de punição era traumatizante. Ou então, as palavras de baixo calão. Tem pais não cristãos que tratam os filhos como se fosse o pior animal. Isso causa traumas. A próprio falar da voz da pessoa já deixa a pessoa chorosa, em lágrimas. Então, muitas vezes, como autodefesa, olha o motivo principal, a autodefesa, para evitar o trauma. Então, o histórico traumático leva a pessoa a aderir à mania de mentir. Baixa autoestima. Então, a pessoa quer sempre parecer um pouquinho melhor, um pouquinho maior,
Então, mente compulsivamente. Terceiro, a existência de um mitômano na família. Isso é muito importante. Se o pai, se a mãe, se o tio, se alguém mente, você sabe que está mentindo, mas você ri desbragadamente, esse cara é mentiroso demais, mas eu gosto. Então, a pessoa está contando um fato que é claramente mentiroso, mas as pessoas se juntam a ele, aderem a ele. Obviamente, se o menino está ali ouvindo, ele diz, rapaz, o que faz sucesso aqui é a mentira. Essa família gosta do mentiroso. The liar. Então, aí é óbvio, é um mau exemplo. Então, a existência de um mitômano na família leva a outro mitômano. E, por fim, transtorno de personalidade antissocial. A pessoa tem uma vida de mentira. Isso aqui, do ponto 4, é uma vida paralela. São pessoas que muitas vezes têm 2 famílias e uma não conhece a outra. Ou 3. Conheci pessoas que tinham 3 famílias e que nenhuma das demais sabia exatamente da existência das outras. É um transtorno de personalidade antissocial. Mente desbragadamente. Essa pessoa nunca vai se firmar na verdade. Sempre vai estar precisando emendar uma mentira na outra. É preciso ter muito cuidado. Se você antes era um mentiroso, quanto mais, e agora aceitou a Jesus Cristo, tem uma mensagem para você. A sua vigilância tem que ser duplicada, triplicada, para que jamais volte àquele estado antinatural de mentira. Procure viver em verdade, fuja de toda espécie, até a sombra da mentira, aborrecendo nas palavras de Deus até a roupa manchada da carne. Proteja a sua família da mentira. E aqui eu finalizo, já agradecendo a todos que têm comentado. Olha, eu dessa vez vamos espalhar aí para os zaps dos secretários de Escola Bíblica Dominical. Estou muito animado, parece até alguém aí, né? Estou muito animado com o comentário da EBD, mas muito animado mesmo, estou gostando e eu vou distribuir através dos zaps para que você possa espalhar também para os seus professores, como muitos já têm feito, mas ainda precisa de muito mais, né? Nos ajude nesta tarefa. Sim, um grande abraço a Melquisedeque, não é Melchior, é o superintendente de Escola Bíblica Dominical lá de Valença. Ô meu caro pastor Joel Leal, muito obrigado por indicá-lo. Ele tem um programa também de Escola Bíblica Dominical que, se Deus permitir, nós estaremos iniciando o seu uso. Mas eu finalizo aqui. Sabe quem é esse homem aqui? Esse jovem, ele está se afogando. E ninguém vai salvá-lo. Ele vai morrer afogado. E sabe por quê? Porque ele é acostumado a brincar, a mentir, dizendo que está se afogando. E por várias vezes ele dizia, estou me afogando, estou me afogando. As pessoas iam em busca dele, ele dizia, é brincadeira. Mas agora ele está se afogando de verdade. E ninguém irá salvá-lo, porque está pensando que ele está brincando. O maior castigo para o mentiroso é não ser acreditado, mesmo falando a verdade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado, meu caro Adonias. Obrigado, meu caro Dr. Kleber. Que Deus abençoe a todos e uma ótima EBD para todos vocês. Sim, Adonias, falta a gente sortear. É esse livro aqui, Esse livro aqui, ó. Ele vai para a irmã Dinha. Então, irmã Edna, entra aí nos comentários e passa o seu endereço, ou tem que buscar aqui. A gente manda. No direct do Instagram da CEADEB, ela manda o endereço. Pronto, manda no direct do Instagram da CEADEB, entra lá e manda o seu endereço, que a gente vai ter muita alegria em enviar este livro, Hermenêutica Bíblica 1. E temos um outro livro aqui para sortear para a próxima lição, né? Esse daí é a irmã Aline já ganhou. Já tá. Essa daqui é da irmã Aline. Então, esse livrinho aqui que você conhece, ó, capa dura, ele vai ser sorteado nessa lição
para aqueles que fizerem muitos comentários. Então você que é secretário da Escola Bíblica Dominical, se os professores aí do campo, você levar eles a fazerem muitos comentários, eles vão ter que fazer o comentário e dizer da onde é que estão teclados. Ou seja, Campo de Capelinha, Campo de Catu, Campo de Porto Seguro. Então, o campo, eu vou sortear dentro do campo, entregar ao secretário e o secretário vai entregar àquele que comentou mais. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, este foi o seu comentário do comentário das lições bíblicas. Um grande abraço ao pastor Elienay Cabral e, meu caro Adonias, daqui a pouco vem aí a próxima lição, né? Que é essa aqui, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. SEADEB TV, uma herança de fé pra você.